Nesse vídeo vamos ver como foram as questões da prova da primeira fase da 10ª Olimpíada Brasileira de Biologia. Essa prova de 30 questões começa aqui com um texto sobre a vacina contra o HPV. O texto fala um pouco sobre, enfim, a vacina, né, o público-alvo, meninas de 9 a 11 anos, enfim, nessa idade, né, entre 9 e 13 anos. Embora, né, ela seja oferecida no SUS para uma faixa etária restrita, a vacina em si é recomendada para jovens de 9 a 26 anos, uma vez que o vírus é transmitido principalmente no início da vida sexual. E dito isso, questão número 1, a aplicação da vacina em meninas entre idade de 11 a 13 anos é justificada pela seguinte alternativa. Bom, nessa lógica, né, do início da vida sexual, meninas dessa idade, 9 até 13 anos, ainda não devem ter sido expostas ao vírus, então seria um público-alvo adequado para você fazer essa primeira imunização. Quem quiser saber um pouco mais sobre HPV e vacina de uma maneira geral, o site do Butantan é bem interessante, né? Tem bastante informação sobre isso, o que é o HPV, né? Os tipos, 16, 18, enfim, por que se vacinar contra o HPV. Por exemplo, estima-se que 80% da população sexualmente ativa deve estar infectada pelo vírus em algum momento da sua vida. Isso aqui é um dado alarmante, né? Enfim, tem outras informações aqui, campanha de vacinação, tudo mais, quem deve tomar a vacina. Então, olha aqui, a vacina é indicada para meninas e mulheres de 9 a 26 anos e meninos de 9 a 14 anos. A imunização deve acontecer preferencialmente entre 9 e 14 anos, quando é mais eficaz, segundo o Ministério da Saúde, além daquela relação lá, né, com a potencial não exposição ao vírus nessa idade ainda. Bom, além de homens e mulheres imunossuprimidos de 9 a 45 anos, homens e mulheres com câncer de 9 a 45 anos. Observação no SUS, a vacina é liberada dos 9 aos 14 anos para pessoas imunossuprimidas ou pacientes oncológicos. Enfim, aqui no site você também tem acesso à bula completa da vacina, que é interessante, né? Poucas pessoas leem bula de vacina. Na verdade, poucas pessoas leem bula de remédio de uma maneira geral, né? E uma coisa muito importante você ler a bula, porque na bula vai ter informações ali importantes, né, sobre aquele medicamento, aquela droga que você está tomando. Embora, claro, todo medicamento seja prescrito por um médico e o médico tem ali uma experiência, né, sabe o que está fazendo. Mas é importante também a pessoa ter noção do que tem naquele medicamento, potenciais efeitos adversos, coisas que você não deveria, por exemplo, estar tomando junto com aquele remédio. Então aqui na bula você vai ter muita informação, para que esse medicamento para que é indicado, como esse tratamento funciona, o medicamento, né? Enfim, outras informações ali. Aqui que interessante, a vacina papiloma vírus humano 6, 11, 16 e 18, recombinante funciona melhor quando administrada antes de a pessoa ter qualquer contato com algum tipo do vírus, né, no caso. Então a faixa etária é meio que buscando esse público que ainda não teve, enfim, contato com o vírus. Outra informação importante é que a vacina não é recomendável para mulheres grávidas, né? Então, se uma mulher, por exemplo, engravidou após tomar uma das 3 doses recomendadas segundo a bula, ela vai pausar, né, o esquema de vacinação até o parto, né? E após o parto, ela então dá continuidade às doses que ficaram faltando. Questão número 2. Pode-se afirmar que uma característica do agente causador da doença supracitada é... Bom, o HPV é um vírus, né? Portanto, ele não é eucarionte, ele não tem célula, portanto também não é procarionte, não possui metabolismo próprio, né? Ele usa o metabolismo da célula. Ele se reproduz exclusivamente dentro das células, então ele estaria correta. Reprodução nos fluidos genitais e salivares, não. Ele se reproduz dentro de células. 3. A ação de uma vacina é considerada preventiva, pois, bom, ela estimula a criação de memória imunológica. Aqui um tópico interessante para se aprofundar nisso aqui seria a diferença entre vacina e soro, né? O soro, ele é dado, é um coquetel de anticorpos que você dá para uma pessoa que teve ali um problema, um acidente, né? Por exemplo, uma cobra peçonhenta, né? Mordeu a pessoa, um contato ali com algum antígeno, por exemplo, um tétano da vida, né? A pessoa vai lá, toma um soro e recebe ali uma quantidade de anticorpos para agir naquele momento ali especificamente para salvar a vida da pessoa. A vacina, diferente do soro, ela vai ter uma imunização ativa. O soro é passiva, né? Imunização passiva. A pessoa não produz os anticorpos, ela recebe os anticorpos já prontos, proteínas, né? Na vacinação, é uma imunização ativa, porque a pessoa vai ser estimulada a produzir os próprios anticorpos e células de memória, linfócitos de memória, que vão depois atuar em respostas secundárias contra aquele antígeno. A letra B vai falar de macrófagos, que é a imunidade inata. C vai falar sobre imunização passiva, que é o soro, né? A D vai falar de anticorpos que aumentam a imunidade do paciente. Não, aí também é soro. Letra E, inocula linhagens bastante virulentas de antígenos. Não, né? Vacinas que têm componentes virais podem ser vírus inativados, né? Ou vírus atenuados. Nunca um vírus bastante virulento. 4. Embora a vacina anti-HPV previna contra o câncer de colo de útero, orienta-se que as mulheres vacinadas continuem utilizando preservativo a fim de que outras doenças possam ser evitadas. Doenças que possuem a mesma forma de transmissão sexual, né, do HPV, estão na alternativa A, sífilis, AIDS, herpes. Todas elas infecções sexualmente transmissíveis, né, como está sendo chamado atualmente, e a sífilis por uma bactéria, né, treponema, se não me engano, AIDS o vírus, HIV, e herpes também o vírus da herpes.
todas elas tendo em comum, então, serem infecções, doenças, né, transmitidas por via sexual. Outras alternativas iam ter outras doenças que não têm transmissão sexual, por exemplo, tuberculose, rubéola, né, etc. Para as questões 5 a 8, um textinho aqui sobre aranhas da família Salticidia. O texto vai falar um pouco sobre, enfim, algumas estratégias de forrageamento de caça, né, dessas aranhas, especialmente aranhas araneofágicas, né, aranhas que caçam aranhas. Enfim, algumas estratégias que elas precisam recorrer, né, para poder ter sucesso durante a caça. Por exemplo, a questão da busca ativa, né, tem aqueles predadores do tipo senta e espera, então a aranhazinha vai lá, faz uma teia e espera, né? O animal vira até ela. Quando o insetinho fica preso na teia, ela vai lá e caça ele. E outras que não, outras que saem por aí pulando e correndo atrás mesmo das presas delas. E essa estratégia de busca ativa, né, de caça, de correr atrás da presa, claro, exige mais energia. O gasto de energia, né? Bom, questão número 5. Ocorrem na África, Ásia e Oceania, 3 continentes, certo? O trecho refere-se ao. Aí tem uma coisa ali para você completar, né? Das aranhas, partia. A alternativa que completa corretamente a coluna seria, segundo o gabarito, letra D, habitat. Então a questão basicamente está dizendo que África, Ásia e Oceania são o habitat, né, dessas espécies de aranha. E eu achei isso aqui um pouco assim, eu não sei, eu não fiquei muito à vontade com isso. E claro, eu posso estar sendo um pouco chato aqui, mas eu não ficaria, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui. Eu não ficaria à vontade de dizer que a América do Sul é o habitat do mico-leão-dourado, por exemplo. Simplesmente porque ele não habita em toda a América do Sul. Sabe, a América do Sul, só se a gente falar só de Brasil, imagina que o Brasil tem a Amazônia, tem Caatinga, Cerrado, Pantanal, tem ali os campos, as pradarias, né, do Sul, sabe? E ele, o mico-leão-dourado, ele precisa de um ecossistema, né, de um tipo de ambiente muito específico para ele viver, que são as florestas. Então, assim, tipo, ele habita na Mata Atlântica, na minha opinião, esse é o habitat do mico-leão-dourado, Mata Atlântica. Ele poderia se adaptar à Amazônia? Provavelmente também é uma floresta tropical, né? Mas na minha opinião, assim, existe uma diferença muito grande entre você dizer que o habitat dele é a América do Sul ou o Brasil e você dizer é na Mata Atlântica, na floresta, né, da Mata Atlântica. Então aqui, segundo Rickliffs, Economia da Natureza, o habitat de um organismo é o lugar ou localização física na qual ele vive. Os habitats são distinguidos por notáveis características físicas, frequentemente incluindo a forma predominante de vida vegetal ou animal, né? Enfim, tá vendo como é que é uma coisa não é tão genérica, você não pode fazer uma coisa tão genérica assim, sabe? Porque é específico, né? Ele tem ali as condições e os recursos que aquele animal, que aquele ser vivo, né, precisa para ele poder viver. Então, assim, quando a gente fala de Brasil, né? O Brasil tem ambientes que o mico-leão-dourado, por exemplo, que é o exemplo que eu estou dando, né? Não se adaptaria muito bem. Eu não consigo ver um mico-leão-dourado vivendo bem na Caatinga. Ou ali no sul, né? Nos campos sulinos. Porque ele é um animal arborícola que precisa de árvores para ele poder saltar de uma para outra, né? Etc. Então, assim, dentre as alternativas que foram dadas, eu ficaria mais à vontade, assim, com o conceito de território, né? Que é um território geográfico, né? Um país, né? Um continente que ele habita. Mas ficaria, assim, mais, né? Dessa amplitude mais genérica do que a coisa do habitat, que pra mim é uma coisa mais específica e mais pessoal ali, né? Então, assim, só pra concluir, genericamente falando, dá pra dizer que o mico-leão-dourado é encontrado na América do Sul? Sim, né? No Brasil? Sim. Territorialmente falando. Agora, o local, especificamente onde ele consegue viver no Brasil, é na Mata Atlântica. Isso, pra mim, é o habitat dele. Se alguém discorda, pode colocar no comentário aí, e isso dá uma discussão legal. Questão número 6, falando um pouco sobre aquilo que eu meio que já puxei lá no texto, né? Estratégias diferentes de caça podem ser classificadas como busca ativa e senta e espera. Nas Salticídia, que caçam através da busca ativa, além de adaptações como órgãos locomotores e sentidos mais bem desenvolvidos, né? Espera-se que suas células permitam também respostas rápidas a estímulos oriundos do ambiente. E de certa forma que a gente compreende que elas vão precisar de uma fonte de energia, né, mais robusta. Bom, espera-se dessa forma que os busca ativa possuam comparativamente com as outras, né, maior quantidade de mitocôndrias, que é onde vai estar sendo feito ali o metabolismo aeróbico, né, com uma alta produção de ATP, né, que vai então suprir elas com a energia necessária para elas terem esse movimento, essas respostas mais efetivas, né, de caça. Questão número 7, aranhas aracnida, né, hoje são classificadas no subfilo Chelicerata, juntamente com o Schiphosura e o Spicnogonida. A alternativa é que contém uma característica comum a todos os chelicerados, então é não possuírem antenas e nem mandíbulas. Os aracnídeos, né, de uma maneira geral, não possuem antenas, isso é uma característica comum, né, de todos eles. E no caso ali, não tem mandíbulas, eles vão ter quelíceras, que não são necessariamente substitutos de mandíbulas, porque elas têm outras funções, né, além da alimentação, embora sejam usadas para alimentação, mas elas vão ter também outras funções, inclusive reprodutivas. Então, assim, elas não são necessariamente substitutas das mandíbulas, mas elas têm funções também alimentares. Bom, sobre a classificação subfilo Chelicerata, né?
Temos aqui grupos, classes Euquelicerata e Pycnogonida. Pycnogonida seriam ali aranhas marinhas, né, sea spiders. Os Euquelicerata, aqui a classe Euquelicerata vai conter aqui dois grupos, duas subclasses, Aracnida, que vai ter as aranhas, né, enfim, os aracnídeos de uma maneira geral, escorpiões, carrapatos, e vai ter essa subclasse também Chifosura, que vai ter ali uns outros animais. É esse bicho aqui, caranguejo, ferradura, ou límulo, algumas pessoas também chamam assim. É, são, na verdade, parentes das aranhas, olha só. Então, assim, é um animal bem estranho mesmo. A gente não tem muito contato com ele, né? Mas, basicamente, isso aqui então, são os famosos Chifosura. Questão 8. Algumas salticídia, como da figura abaixo, possuem grande semelhança com formigas, né? Uma espécie de mimetismo, certo? Isso permite a estas espécies maior defesa contra predadores e, em alguns casos, a vida em parabiose nos formigueiros, onde ambas as espécies compartilham a mesma casa e alimento. Não fica claro aqui se elas têm uma relação ali onde uma beneficia a outra, onde a presença dessa salticídia no formigueiro beneficia as formigas de alguma forma. Ela certamente se beneficia, né? Porque ela tá ali conseguindo alimento, tá ali protegida num local, né? Livre de predadores. Então, assim, não fica claro se ambas se beneficiam, o que caracterizaria um mutualismo. Por isso, eu acho, né? Acredito que essa questão foi anulada, porque elas tinham aqui algumas alternativas, ó, a semelhança entre essas espécies pode ser classificada ecologicamente como tinha umas alternativas aqui nada a ver e tinha a letra D aqui mutualismo. Né? Para ser mutualismo, ambas tinham que se beneficiar. Isso não fica claro de acordo com o texto. Um textinho legal aqui da Universidade Federal de Juiz de Fora falando, né? Parece, mas não é, uma aranha disfarçada de formiga no Jardim Botânico da Universidade Federal de Juiz de Fora. Aqui no texto eles colocam algumas imagens, né, da aranha. E olha só que interessante, né? Você olha pra ela, parece uma formiga, certamente. Mas repara que não tem antena, né? Aracnídeo. E aqui, olhando bem, dá pra perceber as quelíceras aqui embaixo, né? Então, assim, embora pareça uma formiga, mas se você olhar atentamente, você vai ver que, na verdade, não é um inseto. Aqui é um texto um pouco mais científico, né? Com descrição realmente, assim, da morfologia e do comportamento, tanto de espécies que fazem o mimetismo, né? Como das espécies modelos. Então, nesse texto aqui, por exemplo, bom, a gente consegue ver com bastante detalhe, né? A partir das ilustrações. Aqui, uma formiga, que é o modelo, né? Repara que ela tem uma anteninha. E aqui, uma aranha que mimetiza essa espécie de formiga, mas repara como é que todas as características dela, né? São de aracnídeos. Aqui um outro exemplo, repara assim, que o plano corporal, né, lembra muito, mas tem as diferenças específicas de cada um dos grupos. Essa imagem aqui então é ótima porque a gente consegue ver só a formiguinha, ó, três patas, né, exceto, e duas antenas. As aranhas, por outro lado, elas mimetizam, óbvio, a formiga, mas olha só, quatro patas, certo? E as quelíceras. E vou colocar um link também para esse trabalho aqui, onde ele fez também uma descrição ali de uma espécie, mas especialmente aqui para mostrar as imagens que eles obtiveram, né? Com uma câmera associada com uma lente, né, microscópica, e fizeram assim, umas imagens maravilhosas das partes, né, do inseto, e também assim, seguido de desenhos. E por que que eu acho que é importante ter um texto com isso aqui? Porque muitas das vezes, assim, uma pessoa que está participando da UBB, ela gosta de biologia e ela quer estudar biologia, né? Mas ela não sabe muito bem o que ela vai fazer lá dentro. Ela não sabe onde é que ela tá caindo de paraquedas na biologia, né? E muitas das vezes a pessoa tem contato com um trabalho desse aqui, vê, né, a arte. Isso aqui é uma arte, isso aqui é uma obra de arte, certo? A pessoa saber muitas das vezes fazer um desenho esquemático, né, das partes do animal, olha só. E é importante, sabe? A gente precisa de pessoas que façam esse tipo de trabalho, porque muita gente que vem pra biologia vem pra estudar. Eu quero estudar macaco, eu quero estudar baleia, não sei o quê, passarinho. E esquece que tem inseto, sabe? Tem toda uma fauna de invertebrados que está lá esperando em alguma gaveta para ser descrita, para ser trabalhada, né? E então isso aqui é um trabalho muito importante e precisa-se de pesquisadores que façam esse tipo de arte aqui. Se você tem dotes, né, de desenho, se você gosta de reparar em detalhes, minúcias de anatomia de animais, é uma área interessante da biologia para se focar. Mas eu não quero ficar desenhando formiga e aranha, eu quero estudar evolução, eu quero estudar coisas mais dinâmicas, né? Ok, você pode fazer um estudo utilizando, por exemplo, essa coisa do mimetismo, né? Para estudar ali as relações evolutivas, né? As adaptações, vantagens adaptativas que um comportamento, por exemplo, de mimetismo pode trazer. As constrições também, esse artigo aqui, por exemplo, ele observa que as espécies que fazem mimicria, elas têm algumas constrições, né? Elas não têm um bom aproveitamento na caça. Ou seja, tem toda uma amplitude de temas que a pessoa pode se aprofundar dentro da biologia, certo? Utilizando um mesmo tema. Eu espero que eu tenha conseguido, assim, meio que de forma muito breve, né, passar um pouco dessa mensagem de que tantas coisas você pode derivar de um mesmo assunto, né, dentro da biologia, e se especializar nesses assuntos aqui pode ser uma viabilidade aí, uma opção, né, de curso, de estudo para a pessoa fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado e virar um especialista nisso. Questão 9, com a popularização da internet a partir dos anos 2000, outro tipo de serviço de comunicação. Bom, vai falar sobre as redes sociais. Eu não vou nem perder muito tempo com essa questão, não, porque basicamente o que eles quiseram fazer foi o seguinte: foi fazer uma relação entre as redes sociais, né, formas de, enfim, de comunicação humana, com a vida em sociedade de insetos, por exemplo, como as abelhas, né, que vivem em sociedades, abelhas, cupins, formigas, né. Então ela quis fazer uma relação
entre a vida em sociedade dos insetos com as redes sociais. Só isso. E só para comentar que o gregarismo, né, você viver em conjunto, por exemplo, cardumes de peixes, manadas, né, de búfalos e outros animais, isso não é viver em sociedade. A sociedade implica uma coisa mais estruturada, por exemplo, um formigueiro, uma colmeia, etc. Questões 10 a 12 tem aqui um textinho sobre conservas. Fala um pouco, né, sobre compotas, conservas, né. Há opções ali para você preservar, às vezes, né, conservar um alimento por mais tempo. Aqui, ó, produzidas basicamente a partir de água e açúcar. Elas são práticas, fáceis de fazer, enfim, podem ser um socorro na hora da pressa, enfim. E, sobretudo, nascidas da necessidade humana de preservar os alimentos, né. Então, assim, ela acaba tendo a função de preservar, mas também pode virar ali um recurso, né, uma receita, né, um doce. Bom, questão 10. O mesmo princípio utilizado na fabricação das conservas pode ser observado na obtenção da carne de sol, carne seca, bacalhau. Aquela coisa de você salgar a carne para conservá-la por mais tempo, né? Quando você coloca o sal na carne, o sal acaba desidratando a carne, né? Porque por causa da osmose, então a água passa do tecido para o meio externo. E isso acaba, então, ali, por conta, né, da perda dessa água, a carne acaba conservando, porque, enfim, uma série de modificações ali no tecido. Bom, pode-se afirmar que todas essas técnicas, letra C, matam bactérias e fungos, pois esses também perdem água por osmose, morrendo através da desidratação. Então você desidrata a carne e junto ali com essa reação, as bactérias e os fungos que estão ali associadas naquela superfície, né, do tecido, acabam também se desidratando. Então a carne fica seca, né, o bacalhau tem uma carne seca, mas também livre da ação de bactérias, micro-organismos, né, bactérias e fungos, que dependem de água e umidade para se desenvolver. A questão 11 também vai falar sobre conservação de alimentos, mas a partir de outras tecnologias, outras práticas, né? Como, por exemplo, a temperatura. Então, fervura, refrigeração, né? Também são estratégias disponíveis à conservação dos alimentos. Essas técnicas se baseiam, respectivamente, na desnaturação enzimática, especificamente a fervura, né? Altas temperaturas, e na diminuição do metabolismo dos decompositores, no caso, a refrigeração. 12. Compotas de doces são alimentos muito ricos e calóricos. O principal componente químico adicionado à compota é um carboidrato, como o próprio texto falou, né? Aqui, ó, produzidas basicamente a partir de água e açúcar. O açúcar, né? Um carboidrato. Questões 13 a 15. Temos aqui uma imagenzinha com ervilhas, né? Herança mendeliana. Vamos dar uma olhadinha de perto. Na remota possibilidade de que alguém que esteja assistindo nunca tenha visto essa imagem. Bom, isso aqui basicamente é o seguinte: são o fenótipo, né? De determinada característica, sendo ela determinada por um genótipo com um alelo dominante ou apenas recessivo, certo? Então a gente tem aqui forma da semente pode ser lisa ou rugosa. O fenótipo liso é uma característica dominante, então ela tem um alelo dominante presente nela, e a forma recessiva a gente vai inferir, né, que ela é composta ali por um genótipo com dois alelos recessivos. Mesma coisa para a cor da semente, você vai ter o amarelo sendo um fenótipo dominante e a verde sendo um fenótipo recessivo, e você sempre pode inferir que o verde, no caso, né, vamos falar aqui da cor. A semente verde, ela vai ser recessiva, ela vai ter o genótipo azinho, azinho, dois alelos recessivos. O amarelo você não sabe, ele pode ser homozigoto dominante ou pode ser heterozigoto. A ideia é mais ou menos essa e para todas as características a ideia é a mesma. Então, questão 13. Com base na figura acima, marque a alternativa correta. A gabarito letra C. Na característica forma da semente, indivíduos rugosos são somente homozigotos. E a gente pode inferir isso porque eu falei, né? Característica recessiva, você vai ter ali dois alelos recessivos, né? Se você tiver um alelo dominante, você vai ter o fenótipo, a característica dominante, no caso, seria lisa. Rugosa, por ser recessiva, vai ter ali dois alelos recessivos em homozigose. Isso aqui é monohibridismo simples, básico, né? É o cruzamento mais fundamental e básico do mendelismo. Repara que se eu cruzar heterozigotos, eu vou ter 3/4 da prole ali que vai ter o fenótipo dominante, mas eu não sei dizer, desse cruzamento de heterozigotos, se eu pegar uma semente aleatória assim, eu não sei dizer se ela é heterozigota ou homozigota dominante. Né? Eu só saberia isso se eu fizesse um cruzamento teste. Agora, se eu cruzar ervilhas verdes com verdes, todas elas vão sair verdes, porque ali só tem o alelo recessivo presente. E a partir dessa questão 13, a gente pode puxar ainda um outro assunto. Será que toda característica recessiva é provocada por alelos recessivos? A gente tem que tomar cuidado com uma coisa, né? Lembrem lá dos alelos letais, certo? Onde você vai ter um alelo dominante, azão, por exemplo, e um alelo recessivo, azinho. Mas toda vez que você tiver azão, azão, o indivíduo morre, né? Um aborto espontâneo e não nasce, portanto, alelos letais. Que só vão expressar a característica letalidade, né? Morte, quando estão em homozigose. Logo, a característica morrer, né? Provocada ali pelos alelos, azão-azão em homozigose, ela é recessiva, porque precisa de dois alelos dominantes para que o indivíduo morra. Então, embora seja provocada por alelos dominantes, mas a herança é recessiva. Cuidado com isso. 14. A primeira lei de Mendel conclui que cada característica é determinada por um par de fatores que se separam na formação dos gametas e voltam a se combinar na formação de um novo indivíduo. Repara aqui, ó, se separam na formação dos gametas, certo?
pode-se afirmar que o fenômeno crucial para garantir a pureza dos gametas descrita por Mendel seria, então, aqui a meiose, né? Letra A. E aqui o único cuidado que a gente tem que ter, que não é trivial, é que tipo de meiose a gente está falando. Se a gente estiver falando de meiose em vegetais, né, em plantas, meiose é espórica. A meiose vai acontecer na formação do esporo, certo? Então você vai ter ali o esporófito, né, formando ali esporos, que eventualmente vai surgir ali um gametófito, né, que vai ser produzido então um gameta. Aí a pessoa tem que estudar o ciclo diplobionte, haplodiplobionte, né, alternância de gerações, enfim. Enquanto que na nossa meiose, né, nos animais, meiose gamética. Então a gente vai fazer meiose na formação de gametas, né, a gente não vai ter a fase de esporos. Mas independente de ser meiose gamética ou espórica, vai ser nessa fase da meiose, onde você vai ter ali a segregação dos fatores como Mendel previu, né? Como ele estabeleceu lá, e esses fatores sendo então os cromossomos. Então, na gente, uma célula diploide sofre meiose, forma duas células haploides, que a gente chama de gametas, e nas plantas você vai ter ali uma célula diploide sofrendo meiose, formando duas células haploides, que nós vamos chamar de esporos, e esses esporos por mitose vão formar então os gametas, enfim. É uma diferençazinha básica, mas é bom a pessoa estudar isso, ter isso, né, pra não, enfim, de repente não cair numa pegadinha, de repente, numa questão. E a 15 vai dizer o seguinte: pode-se afirmar que todos os genes descritos na figura, no caso da herança mendeliana, simples, né, monohibridismo, possuem dominância completa. Letra E, dominância completa. Necessariamente, Mendel não estudou casos de codominância, né, não estudou casos de dominância incompleta, não estudou linkage, nada disso. Ele estudou segregação completa de fatores e dominância completa entre um fator e outro. No caso, fatores dominantes, né, dominando sobre o recessivo. Para as questões de 16 a 18, tem ali então um texto descrevendo bioquimicamente as diferenças observadas por Mendel quanto à forma da semente. Vamos ver esse texto. Então, o alelo azão codifica a semente lisa, é um fragmento de DNA com 3.300 pares de base, que codifica a enzima SBE1, Start Branching Enzyme, ou enzima ramificadora do amido. Tá, o alelo azinho, que é o recessivo, né, codifica a semente rugosa, é um fragmento de DNA com uma inserção de 800 pares de base, né, portanto o gene completo, né, a partir dessa inserção, passa né, a possuir 4.100 pares de bases, e a enzima SBE1 produzida não é funcional. Bom, com a perda da atividade dessa enzima, que é a enzima ramificadora do amido, né, não há produção de amido ramificado, levando a um maior acúmulo de água e quando a semente seca torna-se rugosa. 16. Supondo que os fragmentos de DNA descritos correspondem a exons, né, segmentos ativos, espera-se que as enzimas codificadas pelos genes azão e azinho contenham respectivamente o seguinte número aproximado de aminoácidos. Então, aminoácido a gente vai pensar no DNA, né, no gene especificamente, sendo lido em códons, né, trincas de nucleotídeos, para formar então um aminoácido, certo? Então eu botei um gifzinho aqui para ilustrar, né, a leitura do DNA pelo ribossomo, os RNAs transportadores trazendo aqui os anticódons, né, tudo sendo lido em trincas, de 3 em 3 nucleotídeos, formando então ali a sequência de aminoácidos. O alelazão é uma sequência com 3.300 pares de bases, dividindo por 3 por causa da leitura dos códons, né, 1.100 aminoácidos, a partir do azão. O azinho, 4.100 pares de bases, divide por 3, 1.366,66666 aminoácidos. Então, azão, 1.100, azinho, 1.367, né? Então, a alternativa E estaria correta, né? 1.100, 1.367. 17. A não conversão da glicose em amido ramificado. A gente pode pensar que o amido ele tem dois componentes, né? A amilose e a amilopectina. Aqui a gente está pensando em amilopectina, certo? Favorece uma maior retenção de água na semente, pois a glicose, sendo osmoticamente ativa, promove maior retenção de água na semente. O gabarito está correto, mas eu vou colocar um texto na descrição, e vou mostrar ele aqui agora também, para quem quiser dar uma aprofundadazinha, porque aqui foi tratado de uma maneira bem genérica. Aqui, ó, a característica rugosa da semente de ervilha, né, é causada por uma inserção do tipo parecida com transposo, né, no gene codificador aquela SBE1, né. Então, ainda na introdução ele diz o seguinte, ó, sementes Rzão, dominantes, né, contêm maiores quantidades de amido do que as recessivas, Rzinho e Rzinho. E a taxa, né, a concentração ali de amilopectina, né, dessas sementes dominantes é maior do que a concentração de amilose. A amilopectina sendo aqui o amido ramificado e a amilose não ramificado. Nas sementes Rzinho e Rzinho, homozigotas recessivas, né, os níveis de sucrose, que é a sacarose, né, são maiores do que nas dominantes. Então elas acumulam mais esse disacarídeo, que é a sacarose, né, e enfim. Essa maior presença de sacarose, né, do que de amido, pode ser, né, que leve então a essa coisa dessa pressão osmótica, né, observada, que leva àquela coisa ali
do enrugamento da semente. Então essa sacarose que se acumula ali na semente, ela chama a água para dentro, né, da semente, só que eventualmente essa água vai sumir, né, durante o amadurecimento e o ressecamento da semente, que é o que acontece. E o que acontece? O lado de dentro, o cotilédone, né, vai diminuir de tamanho, mas a casca em volta, né, eu tô chamando de casca assim, mas o envoltório da semente não diminui de tamanho. Então ele vai acompanhar o cotilédone nesse shrink, né, nesse encurtamento, mas ele não vai diminuir também, então ele vai ficar enrugado, porque ele vai continuar grande, mas encolhido, enrugado. Para entender melhor, leiam o texto, porque, enfim, eu tenho aqui pouco tempo e poucas condições de realmente, assim, ler em inglês e traduzir ao mesmo tempo, minha cabeça não dá conta disso não. Vou só mostrar essa tabela aqui também porque é importante, né, que é a concentração aqui do amido nas sementes dominantes e nas recessivas. Repara que o amido é mais concentrado, né, tem maior concentração de amido nas dominantes. E especificamente a amilose, que é o não ramificado, né, nas recessivas vai ser mais, a porcentagem vai ser maior, certo? Além delas terem menos amido do que a dominante, esse amido vai estar majoritariamente na forma de amilose, não ramificado. Questão 18, citologia básica. A garantia da expressão gênica, como a consequente produção de proteína, depende de um intermediário que migrará do núcleo ao citoplasma para garantir a codificação. A molécula que possui essa função é o RNA mensageiro. E aí vale a pena dar uma estudadinha em transcrição, em síntese de proteínas, né? Transcrição e tradução. Texto para as questões de 19 e 20. Mais de 10 horas de chuva causam 2 mortes e alagamentos em Manaus. Então o texto vai falar um pouco sobre isso, né? Uma catástrofe natural que aconteceu lá nesse ano, 2014, né? 19. O aumento das chuvas na região norte pode ser resultante de um fenômeno denominado Laninha. Nesse fenômeno, a alteração da temperatura das águas do Pacífico Sul interfere no clima, causando chuvas no norte e nordeste e seca no sul-sudeste. Segundo os meteorologistas, esse fenômeno não está acontecendo no ano da aplicação da prova, certo? Uma evidência que corrobora, bom, se o Laninha provoca chuvas no norte e nordeste, certo? Você espera então que na ausência do Laninha você tenha secas no norte e nordeste. E se ele provoca secas no sul e sudeste, na ausência de Laninha você espera chuvas normais no sul e sudeste. Então, na ausência de Laninha você espera secas em Manaus, né, na região norte, calor extremo na região sudeste. O calor extremo a gente pode pensar ali numa maior umidade, né? Então é justificável que na ausência de Laninha a umidade esteja normal no sudeste. Falta de água seca em São Paulo, seca no sudeste? Não, você espera seca no sudeste exatamente durante o Laninha, né? Na ausência de Laninha você espera chuva normal. Secas acentuadas na região, encontradas na região nordeste. Ok, norte e nordeste você esperaria secas na ausência de Laninha, ou pelo menos chuva, né? Não exagerada. E a letra E, menor número de casos de dengue no Rio de Janeiro. Não, você esperaria, na ausência de Laninha, um maior número de casos, porque vai ter mais chuva, né? E o inseto vetor precisa da água, água limpa e parada, né? Aedes aegypti. Essa questão aqui ela pode trazer uma confusão para a cabeça da pessoa, porque ela lida aqui com um duplo negativo, né? Ela fala que na presença do Laninha tal coisa acontece, mas então como é que você prova que não está acontecendo Laninha esse ano? É bem chatinho. Vou mostrar aqui no site do INPE, só para fechar o assunto. Aqui vai ter El Ninho e Laninha, né? E aqui nessas imagens aqui, o que você espera de cada um deles, né? No El Ninho, nos meses de verão, né? Dezembro, janeiro e fevereiro. E nos meses de inverno, junho, julho e agosto. E o Laninha também nos meses de verão e nos meses de inverno vai ter aqui uma pequena mudançazinha. Então repara que no El Ninho, você espera que nos meses de verão no Brasil, o Nordeste seco, o Sudeste quente, né? Chuva lá no Sul. Nos meses de inverno você espera uma quentura ali, né? Na região ali meio que entre o Nordeste e o Sudeste. Chuva lá embaixo no Sul. No Laninha você vai esperar... Ih, ficou fora do esquadro. Laninha, nos meses de verão, né? Você vai ter chuva no Nordeste, Norte e Nordeste, né? Frio aqui no Sudeste. E nos meses de inverno, frio ali, né? Bom, aqui já mais na perspectiva do continente inteiro, né? Secura lá embaixo e frio aqui na região oeste. Questão 20 é uma questão bem facinha também. A maior incidência de chuvas pode acentuar alguns prejuízos promovidos pelo desmatamento, o empobrecimento do solo. Chuvas torrenciais em áreas que não possuem a cobertura do dossel, né? Podem acabar promovendo a perda dos nutrientes do solo que acabam arrastados para o lençol freático, né? Isso é a famosa lixiviação. Para as questões de 21 e 22, tem aqui um fluxogramazinho, né? Com um procedimento, com uma tecnologia que é a terapia gênica, né? Então, retirada de células do paciente, coloca ali através de um vírus vetor, né? Você insere ali uma sequência de DNA numa determinada célula e, enfim, esse vírus ele tem que ser um tipo de vírus que tem a capacidade de misturar, né, o genoma dele ao da célula, seria interessante. As células modificadas são inseridas no corpo do paciente e lá então vai ter a produção de uma determinada proteína de interesse. Então, questão 21, identifique a alternativa que contém uma doença metabólica que poderia ser combatida através dessa terapia. O diabetes, por exemplo, diabetes mellitus tipo 1, né? Onde a pessoa tem ali dificuldade em produzir a insulina, né? As células lá do pâncreas, as ilhotas de Langerhans, não produzem
a insulina em quantidades suficientes, ou sequer produzem, e a pessoa então fica sem insulina, que é uma proteína, um hormônio, né? Fundamental ali no metabolismo da glicose, porque ela pega a glicose do sangue, né? Das veias, do sangue, de uma maneira geral, e bota para dentro das células. Então, se a pessoa tem alguma questão genética ali que está atrapalhando ela a produzir essa insulina, você coloca então essa terapia gênica em ação, né? E a pessoa então vai ter ali um gene com produção de proteína normal, e a pessoa então produziria insulina, e se esse fosse o problema, estaria resolvido. Enfim, se a diabetes for de um outro tipo, por exemplo, o tipo 2 que está mais associado com resistência à insulina, aí o problema é diferente. Aí não adianta a pessoa produzir insulina, a pessoa vai estar produzindo insulina, mas as células são insensíveis à insulina. Aí o problema ganha um outro patamar. 22. Embora a técnica acima seja promissora, a escolha do vírus adequado é fundamental. Marque a alternativa que contém um tipo viral adequado para essa aplicação. Os adenovírus são vírus que têm baixa patogenicidade, né, no ser humano em geral, e tem ali aquela capacidade, né, de misturar o genoma deles com o nosso, então eles são um vírus apropriado para essa técnica. Vou colocar um link para esse textinho aqui também, terapia gênica, o que é, o que não é e o que será, com algumas perspectivas até de futuro, né, sobre a terapia, e vou mostrar aqui também os vetores da terapia. Então aqui, ó, os vetores virais diferem entre si. Uns são mais eficientes, outros têm maior capacidade de veicular genes grandes, né? Outros têm maior propensão a provocar reações inflamatórias do que outros. Enfim, aí que tem uma tabelinha, ó. Retrovírus, lentivírus, herpesvírus, adenovírus, né, os que estavam lá na questão, adenossuciados plasmídeos, né, meras sequências ali de plasmídeos, DNA circular, genes não estruturados, vetores não estruturados. E aqui algumas características de cada um desses vírus, para quem quiser dar uma lidinha aí depois. Para as questões de 23 a 25 vai ter um textinho aqui um pouco longo sobre hominídeos, né? Tem aqui um Paratropos, né? Que é um hominídeo primitivo. O texto vai falar um pouco sobre mudança nos hábitos alimentares dessas espécies. Enfim, um texto um pouco longo depois, quem quiser baixa a prova aí para dar uma lida. 23. A alimentação a partir de vegetais é uma estratégia bastante difundida no reino animal. Uma vantagem ecológica de sua utilização, consumo de vegetais, né? Seria então o fato de que os vegetais, né, os produtores primários, vão ter uma maior quantidade de energia, né? Então, quem se alimenta de vegetais, de produtores primários, os consumidores primários, né, eles vão ter ali uma maior energia na sua dieta, um maior aporte energético na sua dieta. E a energia vai se perdendo aos poucos, né, nos níveis tróficos. Olha só, essa imagenzinha aqui do Amabis é ótima, né? A quantidade de energia, né, a energia assimilada pelos produtores. Então, repara aqui que uma planta, né, é, representando aqui todos os vegetais, né, os produtores, ela vai ter muita energia, mas repara que conforme você vai avançando nos níveis tróficos, né, produtores primários, consumidores primários, consumidores secundários e etc., essa energia ela vai caindo, né? Porque você vai consumir, mas você vai ter também um gasto de energia. O vegetal ele vai produzir tanta energia, mas o que ele passa para o nível trófico, né, seguinte é apenas uma parte daquilo. E muito disso se perde no próprio metabolismo do vegetal, do consumidor primário, que ele também gasta energia, né? Ele não só assimila energia, ele consome aquilo e também gasta. E desse modo, assim, o que ele passa para o próximo também já é menos. Isso aqui é uma relação ecológica, transferência, né, de energia. É um estudo dos ecossistemas, né, da ecologia. É interessante a pessoa dar uma olhada nessas pirâmides ecológicas, né, pirâmide de energia, de biomassa, enfim. Agora, lembrando que para você consumir, né, vegetais e ter pleno uso da matéria vegetal para energia, você tem que ter capacidade de digerir, né, os vegetais, no caso a celulose, e nem todo mundo consegue fazer isso, apenas os herbívoros, né, que são ali geralmente consumidores primários, que conseguem fazer isso. Então, uma onça, por exemplo, que é um carnívoro, ela não consegue, ela comer um vegetal, ela não vai ter o mesmo aproveitamento energético do que um herbívoro. 24 é uma questãozinha de seleção natural, né, o fragmento do texto. Enquanto os dentes da mandíbula dos hominídeos aumentaram, seu consumo de plantas como gramíneas e ciperáceas também cresceu. E aqui a questão ia estar tentando explorar aquela coisa, né, do uso e desuso, né, ou da seleção natural. Então, essa afirmação que foi tirada desse fragmento pode ser interpretada da seguinte forma, e aqui melhor completava ali, né, se encaixava ali seria: letra E, indivíduos com dentes mais desenvolvidos conseguiam mastigar e ingerir melhor gramíneas e ciperáceas, consistindo numa vantagem adaptativa. As outras alternativas iam, de certa forma, tentar induzir, né, como se o ambiente estivesse induzindo modificações nos seres vivos e tudo mais. E a pessoa tem que prestar atenção nisso para não cair nessa pegadinha que o ambiente não induz mudança. A mudança acontece por mutação espontaneamente e o ambiente vai selecionar apenas. 25. A diferenciação de nicho, como a observada entre Homo e Paranthropus, é muito importante, pois permite que a seguinte relação ecológica seja diminuída, no caso a competição entre espécies, interespecífica. Questões 26 a 28 tem aqui um gráfico, né, e esse gráfico vai estar apresentando aqui três principais fontes de energia para o metabolismo, né, das contrações musculares. Então vamos dar uma olhada nesse gráfico. Aqui a gente tem o sistema fosfocreatina ATP, certo? Tem o sistema anaeróbico, lático, né?
e o sistema aeróbico. Isso aqui são formas de produção de ATP, no final das contas. Repara aqui, no começo aqui da atividade física, né, com 10 segundos de atividade física, você tem uma produção de ATP pelo sistema fosfocreatina, que eventualmente ali com poucos segundos, né, depressiona quase que completamente e eventualmente depressiona, né, rapidamente ali, com poucos minutos de atividade física, esse sistema aqui. Então ele não é uma boa fonte assim duradoura de ATP. Ele dá no começo bastante ATP, mas eventualmente ele entra ali, ele fica limitado. Você tem o sistema anaeróbico, que é a glicólise, certo? Que assim que o ATP do sistema fosfocreatina começa a cair, o sistema anaeróbico já entra ali em atividade, ó, ele sofre um aumento, e depois, conforme o metabolismo aeróbico vai aumentando, né, o metabolismo anaeróbico vai diminuindo. Por quê? Porque o metabolismo, né, as células vão começar, o músculo, né, vai querer usar o metabolismo aeróbico porque produz mais ATP. A gente sempre fala, né, que a respiração aeróbica ela dá mais ATP do que o metabolismo anaeróbico, no caso que é a glicólise, né, a fermentação. Então, a partir ali de 3 minutos, segundo o gráfico, você vai ter o maior aporte de ATP para as células vai vir do metabolismo aeróbico. Em segundo momento, num segundo grau, melhor dizendo, o metabolismo anaeróbico, né, que é a glicólise, e lá, por fim, quase não contribuindo nada, o sistema fosfocreatina. Portanto, atividades que durem períodos superiores a 3 minutos apresentam a seguinte ordem de contribuição energética desses processos. Você vai ter principalmente o metabolismo aeróbico, seguido de anaeróbico, seguido de fosfocreatina, certo? Então a gente vai ter que procurar aqui uma alternativa que contemple isso. Repara que a letra B coloca ao contrário. Ó. Ele coloca ATP menor que anaeróbico, menor que aeróbico. Tá correto, só que eles inverteram, né? Eles começaram pelo ATP, começaram do menor para o maior. Ok, né? Depende de como a pessoa lê. Eu, quando eu vi a questão, eu fiquei procurando uma que começasse com aeróbico, dizendo que era maior, né? Que o anaeróbico e tudo mais. Eu demorei um pouquinho para perceber que a B era a correta, mas eles tinham invertido. Então, o gráfico aqui com a mesma ideia daquele gráfico lá da prova, só que um pouquinho mais bonitinho, né? Repara aqui o sistema fosfato, creatina-fosfato, né? Enfim, tendo baixíssima contribuição ali a partir de um determinado momento da atividade física. O sistema anaeróbico, a glicólise, contribuindo um pouco ali na fase intermediária, mas eventualmente quando o metabolismo aeróbico entra em ação, o metabolismo anaeróbico vai diminuindo. E isso vai ser verdade enquanto houver oxigênio, certo? Porque no momento que se o oxigênio entrar também e ficar escasso, as células musculares vão ter que entrar então no metabolismo anaeróbico, né? Fazendo ali a glicólise e fermentação lática, certo? Que é o que a gente está acostumado a ver. Ele vai preferir o metabolismo aeróbico enquanto tiver oxigênio. Na ausência de oxigênio, ele é obrigado a mudar, né? A se conformar ao metabolismo anaeróbico. A priorizar, né? O metabolismo anaeróbico, enfim. Porque de algum lugar vai ter que vir ATP, né? Só que esse ATP do metabolismo anaeróbico, né? Ele vem por um preço, né? Produção de ácido lático, que tem ali também seus efeitos fisiológicos. 27, uma questão também bem fácil e objetiva. Dentre os 3 metabolismos apresentados, o aeróbico, né, possui o maior rendimento energético em conversão de mol de glicose a mol de ATP. E isso acontece porque ele permite a combustão completa da glicose, né? Vai pegar a glicose e vai, enfim, oxidar ela completamente até CO2 e água. E com isso tem um alto rendimento ali de ATP com a fosforilação oxidativa. 28. Reagentes e produtos dos processos listados acima são transportados através do nosso sistema cardiovascular. Indique a alternativa que contém os principais locais onde são transportados o ácido lático, o CO2 e o oxigênio no nosso sangue. Então, de acordo com o gabarito aqui, o ácido lático transportado no plasma sanguíneo, o CO2 também no plasma sanguíneo e o oxigênio nas hemácias, né, associado ali à hemoglobina. Mas eu não posso deixar de passar aqui o fato de que o CO2 ele pode ser transportado no sangue de 3 maneiras: dissolvido como gás dissolvido no plasma sanguíneo, CO2, na forma de bicarbonato, certo? Formando bicarbonato, que é a principal forma. Inclusive, estudem aí tampão bicarbonato no sangue, que é um assunto importante. Ele também pode se associar nas hemácias, formando ali um complexo carbamino-hemoglobina. Ele se associa à hemoglobina, formando esse complexo. É bem mais raro isso aqui, mas pode também acontecer. Então, a hemoglobina, as hemácias, né, também podem estar transportando CO2 com essa conformação aqui de carbamino-hemoglobina. Bem menos do que as outras formas. Como a questão colocou aqui os principais locais, a gente deixa passar, né? E para as questões de 29 a 30, temos aqui um texto sobre Santiago Ramón y Cajal. Santiago Ramón y Cajal. Tido por muitos como o pai da neurociência moderna, né? Foi um ali dos primeiros ali a estudar a célula, né? O neurônio, né? A descrever ali o neurônio, enfim, a questão ali toda da atividade do neurônio. A questão estrutural também, né? Enfim, tinha uma discussão na época, ele discutiu muito com o Golgi. Aquele mesmo do complexo de Golgi. Ele discutiu muito sobre como que os neurônios se interagiam entre si. O Golgi achava que eles eram todos segmento um do outro, né? Uma coisa contínua. E o Santiago Ramón y Cajal,
ele achava que ele, na verdade, os axônios, né, as partes ali dos neurônios, eles apenas se tocavam e se comunicavam através ali desse contato, que é a sinapse, né? Então ele estava correto, o Golgi estava errado. Mas no final todo mundo ganhou o prêmio Nobel, ficou todo mundo feliz, correto. Bom, questão 29. As ligações especializadas propostas por Ramon e Cajal são conhecidas como as famosas sinapses. E para saber mais sobre a estrutura de neurônios e funcionamento geral, né? Capítulo 2 do BER, Desvendando o Sistema Nervoso, tem uma partezinha aqui que eles vão falar, inclusive, ó, aqui tá o Golgi, né? E aqui a contribuição de Cajal. Vai falar um pouquinho sobre, né, os estudos dele e a forma como ele elucidou ali alguns componentes da estrutura dos neurônios. Embora Golgi e Cajal tenham compartilhado o prêmio Nobel, eles permaneceram rivais até o fim. Forte, né? E para quem tem interesse em neurociências, quer seguir uma carreira científica e quer se acostumar, né, quer ir treinando ler textos mais densos, mais complexos, vou colocar também um link para essa tese de doutorado aqui, de Francisco Rômulo Monte Ferreira, A Teoria Neuronal de Santiago Ramón y Cajal, onde ele vai fazer realmente assim, um apanhado histórico de toda a teoria, né, das bases para a teoria, o que tinha antes, durante, depois, etc. Um textão mesmo, longo, complicado, não é uma coisa para ler em uma semana, né, é uma coisa para a pessoa ir lendo aos pouquinhos, mas dá, né, e é um texto legal. E por fim, questão 30, os impulsos nervosos dentro dos neurônios ocorrem através de uma mudança de polaridade em suas membranas plasmáticas. Essa mudança decorre da alteração da atividade de alguns componentes da membrana, como por exemplo, gabarito letra E, a sódio potássio ATPase, né, bomba de sódio e potássio, e canais iônicos de sódio, de potássio, enfim. Potencial de ação é um tema central, fundamental da neurociência, né, porque tudo meio que começa por um potencial de ação. Então, o capítulo 4 do BER vai falar tudo sobre isso. Muito importante compreender assim a membrana em repouso, de repente atinge ali um limiar de carga, né? E o potencial então entra ali na fase ascendente, né? Depois tem um pico, uma fase descendente, um período de hiperpolarização, seguido ali de um período refratário, né? Que pode ser absoluto ou não, onde o neurônio fica sem conseguir criar outro potencial de ação. Enfim, a carga da membrana em repouso é determinada pela concentração, né, de íons fora e dentro da célula. Então, a entrada de sódio, por exemplo, ou saída de potássio pode determinar ali mudanças nessa carga, podendo então levar, né, a esses eventos de despolarização e potenciais de ação, especificamente então aqui, ó, os canais iônicos, né, em ação. Então, aqui super importante também, né, propriedades do potencial de ação. Quem quiser pausar aí para dar uma lida. Limiar, fase ascendente, ultrapassagem, fase descendente, hiperpolarização, períodos refratários, né, absoluto, relativo, enfim. E como toda essa questão de carga da membrana é determinada, como eu falei, né, pelos íons que estão de um lado ou de outro, né, pela concentração de determinado íon de um lado ou de outro, a bomba de sódio e potássio tem ali um papel fundamental, né, na manutenção do equilíbrio de todas essas relações, né, botando sódio para fora e potássio para dentro, etc. E aqui um gifzinho sobre potenciais de ação, né, repouso, depois despolarização, né, o limiar, aí aumenta, né, chega ali no pico, despolarização e hiperpolarização. Repara ali como é que os íons, né, vão sambando de um lado para o outro. E com isso nós ficamos por aqui. No próximo vídeo vemos então a primeira parte da segunda fase da 10ª Olimpíada Brasileira de Biologia. Até lá!